Você anda meio cansado de achar que você precisa saber de tudo? Está na hora de a gente começar a assumir que a gente não sabe de muita coisa. Na verdade, a gente não sabe da maioria das coisas e do pouco que a gente sabe, ainda quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente percebe o quanto ainda tem por saber. A gente já conversou um pouquinho sobre a síndrome de Dunning-Kruger. A síndrome de Dunning-Kruger é aquele fenômeno psicológico no qual a pessoa que ela aprende um pouco, quando ela tem um conhecimento superficial sobre um tema, ela tem a impressão que ela sabe muito. Né? Ela tem a impressão que domina, que ela sabe mais que a maioria. E conforme a pessoa se aprofunda num conhecimento, conforme ela estuda mais, ela percebe que ainda tem muito por saber. Né? Saber pouco é um negócio perigoso porque dá a impressão que a pessoa sabe muito e ela não consegue avaliar a própria ignorância. Então, a gente já falou um pouco sobre isso e como é importante então a gente se aprofundar no estudo, mas hoje eu queria também falar sobre a importância de a gente assumir a nossa ignorância. Não é fazer da ignorância uma virtude. A ignorância, ela é um estado mental, é algo que a gente não conhece, alguma coisa que a gente não tem informações, não tem dados, não tem estudo sobre aquilo, então é algo no que a gente é ignorante, a gente tem uma ignorância sobre aquilo. Agora, isso não é motivo de repreensão. Assim, a pessoa ela é moralmente condenável por ser ignorante. Não, eu sou ignorante na maioria das coisas do mundo. Sou ignorante sobre, sei lá, vinho, sou ignorante sobre futebol, sou ignorante sobre engenharia, enfim, não dá para fazer a lista, né? A minha ignorância não é especializada, como disse o Milor Fernandes. Minha ignorância é generalizada. E assim é a de todo mundo. O erro oposto também é falar o seguinte, falar, não, eu sou melhor, eu tenho mais valor, minha opinião vale mais porque eu sou ignorante. Esse movimento a gente tem visto por aí também, as pessoas enaltecendo e exaltando a ignorância como se não saber, não ter estudado, não ter se aprofundado fosse um valor. Ah não, eu sou melhor, eu sou uma boa opção, ou eu sou a pessoa certa, justamente porque eu não estudei, justamente porque eu não sei. Não tem muito sentido isso. Então a ignorância, ela não é nenhuma qualidade, nenhum defeito, ela é um estado em que nosso conhecimento se encontra sobre diversas coisas. O problema é que na atual conjuntura aí das redes sociais, parece que a gente não pode mais não saber das coisas. Parece que você é obrigado a ter uma opinião, você tem que saber se posicionar, você tem que saber opinar, você tem que ter algo inteligente a dizer, se for algo ainda meio incômodo para alguém, algo crítico, algo que seja meio ácido para os outros, então melhor ainda. Dá a impressão que qualquer assunto que vire pauta, que vire tema, que vire manchete, a gente é obrigado a opinar. Só que essa pressão, esse ambiente, ele leva a um aumento justamente daquela fenômeno de Dunning-Kruger, que as pessoas elas acham que elas têm que opinar, elas sabem um pouquinho, elas leem duas manchetes, uma matéria de jornal, ou assistem um vídeo no YouTube, ou recebe ali um WhatsApp da tia e acha que sabe, né? Acha que tem domínio do assunto e vai lá e começa a falar sobre aquilo. Por quê? Porque ela acha que tem que falar. Ela tem essa obrigação, essa sensação de dever, eu preciso me posicionar, e como a gente não tem como saber de tudo, como o conhecimento necessariamente vai ser superficial sobre a maioria das coisas, as pessoas começam a falar bobagem. E o problema é que essa bobagem muitas vezes pauta aí decisões políticas, governamentais, empresariais. Tem empresa que se sente pressionada por conta de um discurso pautado pela ignorância e acaba tomando decisões, tirando produtos de circulação, tirando filmes de cartaz, enfim, governos fazem isso ou deixam de fazer aquilo, pressionados por um discurso pautado pela ignorância. Por isso eu comprei esta plaquinha aqui e instalei aqui na minha biblioteca, olha só, sei lá, esse é um lema que a gente tem que resgatar. Tem coisa que a gente não sabe, sei lá. Isso aqui é muito interessante que eu falava, e falo ainda, mas desde pequeno falava já para os meus filhos, eu não sei.
Tem um monte de coisa que pergunta. Criança faz pergunta, né, a rodo. E aí os pais às vezes ficam meio pressionados, assim, ficam meio incomodados de não saber a resposta e querem dar resposta para os filhos para parecer inteligente, não quer mostrar que não sabe as coisas. Mas esse foi um ensinamento que eu sempre quis passar para eles. Tem coisas que a gente não sabe. Não sei, ó, filho, isso aqui o papai não sabe, ó, filha, isso aqui a gente não sabe, vamos pesquisar junto, vamos descobrir junto, ou tem coisa que não dá para saber, tem coisa que eu não sei, mas eu acho que é impossível de saber, será que dá para saber, será que não dá, enfim. Mas é uma postura de uma certa humildade intelectual, de saber que tem coisas que a gente não conhece e coisas que a gente nunca vai conhecer. Tem coisas que se a gente achar que nunca ninguém vai conhecer, então ninguém pesquisa e a gente deixa de descobrir alguma coisa. Então alguém precisa ir lá pesquisar. Mas é importante a gente ter a consciência que a gente pode dizer em alto e bom som, sei lá, não sei, tem coisa que a gente não sabe, não vai saber, não tem como. E tem coisa que talvez eu pudesse saber, mas eu não quero gastar energia indo atrás, porque pouco se me dá. Se, sei lá, cai uma manchete aí no jornal do futebol, ou da obras de rodoviárias, enfim. Talvez sejam coisas que até vão interferir na nossa vida, mas eu não sei, simplesmente eu não sei e não vou conseguir me aprofundar no conhecimento a ponto de dizer, ah não, essa estrada tem que ser assim ou essa estrada tem que ser assado. É lógico que é para isso que serve justamente a representatividade. A gente precisa eleger pessoas que saibam ou pessoas que se cerquem de pessoas que saibam, né? É assim que funciona ministério, por exemplo. O presidente não tem como saber de todas as coisas, ele tem que se cercar de ministros competentes e às vezes o ministro ele vai ser um bom político que ele mesmo não tem todo o conhecimento técnico, mas vai construir uma equipe que tenha. E aí tem coisas que a gente vai precisar acreditar no que estão falando. A gente sempre pode desconfiar, é bom ter o espírito cético, é bom sempre, né, questionar, mas vai chegar uma hora que você vai fazer o quê? Vai estudar a ciência de foguete para saber se aquele lançamento do Elon Musk que foi para Marte deveria ter sido feito daquele jeito? Vai falar besteira, né? Quer dizer, se você for um cientista de foguete, ótimo, aí você podia até deixar aqui nos comentários a sua opinião, mas se eu for me meter a falar disso, eu vou falar besteira. Quantas vezes a gente não ouve os formadores de opinião, às vezes jornalistas, às vezes youtubers, eu mesmo falando de coisas que você fala, mas não é bem assim, hein, Daniel? É porque às vezes a gente tem que produzir muito conteúdo e você não consegue se aprofundar e você se arrisca a falar besteira. Esse é o meu maior medo. O meu maior medo nesses vídeos, nas minhas colunas, enfim, nas colunas da rádio, do jornal, é justamente eu extrapolar muito o meu conhecimento e acabar falando uma grande besteira. Então eu sempre gosto de separar o que é minha opinião. Olha, eu acho isso, tá? Eu não estou dizendo aqui como técnico, como cientista, estou falando como cidadão. Eu acho que essa estrada devia ir para lá porque acho que ia me atrapalhar menos, por exemplo. Mas aí vem engenheiros e discutem, ouve um lado, ouve o outro e você forma a sua opinião. Mas é importante você ouvir quem sabe do que está falando e não quem acha que sabe. E enquanto a gente não ouvir, enquanto a gente não formar opiniões baseadas em convicção, a gente tem que ter a coragem de falar, sei lá, não sei, não posso opinar, desconheço, não tenho informação suficiente, precisamos estudar mais, precisamos descobrir e passar isso para os nossos filhos, para nossas crianças, para o nosso entorno. A gente não precisa ter opinião sobre tudo. Porque se a gente estimular esse ambiente que todo mundo precisa saber de tudo, falar de tudo, a gente estimula essa situação em que a ignorância vai pautando decisões de empresas, de pessoas e de governos. Se a gente conseguir dizer, olha, isso aqui eu não sei, se a gente conseguir entender melhor o papel na ignorância até na produção do conhecimento, porque é só quando você sabe que é ignorante que você percebe que precisa se aprofundar no conhecimento, é que a gente vai resgatar um pouco um ambiente mais tolerante, inclusive. Esse ambiente de intolerância é um ambiente de certeza. A incerteza, a dúvida não leva a pessoa a ser radical, não leva a pessoa a ser beligerante, briguenta, hostil. O que estimula essa cisânia, essa brigaiada, essa discussão é justamente a certeza, as grandes convicções. Vamos resgatar um pouquinho a incerteza, vamos falar um pouquinho mais, eu não sei, sei lá. Eu acho que isso pode ajudar a gente a criar um ambiente de mais tolerância.
Diz pra mim aí o que você não sabe. Comenta aqui, ó. Isso aqui eu não sei, não tenho ideia, eu gostaria de saber. Ou não, fala assim, ó, Daniel, tudo bem, eu entendi, mas isso aqui eu tenho certeza absoluta. E coloca aí, a gente vai conversando, a gente vai discutindo, a gente vai debatendo em rumo a uma sociedade mais tolerante e mais esclarecida, justamente porque reconhece a sua própria ignorância. Não se esquece de deixar o seu like aí se você gostou do tema, de se inscrever no canal e clicar nos alertas para receber as novidades quando tiver vídeo novo no ar.